nós teremos um painel de cerca de 2 horas. Os nossos apresentadores terão 15 minutos cada um para apresentar e o restante tempo gostaríamos de dedicar ao debate. Gostaria só de lembrar que nós temos que esta conferência é transmitida simultaneamente via Zoom, YouTube e Facebook e que há tradução simultânea de português para inglês e vice-versa. Vamos então passar em seguida à apresentação dos painelistas. A nossa primeira apresentadora é Corinna. Corinna é professora assistente de Relações Internacionais no Instituto de Ciência Política da Universidade de Leiden. Os seus projetos de investigação recentes centram-se na ação coletiva dos civis durante as guerras civis e na transformação e escalada de conflitos. Ela também está interessada em movimentos sociais, violência política, manutenção da paz, política africana e métodos e ética de trabalho de campo. Ela realizou pesquisas de campo na África Austral, vários países da África Austral, de destacar Moçambique, Zâmbia e Malawi. O seu livro Violent Resistance, Militia Formation and Civil War in Mozambique foi publicado pela Cambridge University Press em janeiro de 2022 e serve de base para a apresentação que será aqui feita. Eu irei apresentando cada um dos painelistas à medida que formos procedendo com as apresentações. Corinna, por favor, vamos começar consigo e depois seguirá a apresentação do Bill e, por fim, terminaremos com o Jerry. Thank you so much for this nice introduction. Thank you so much for being here this late in the day. I really appreciate that you're attending even the last panel of the day. So what I was going to introduce to you today is my recently published book, Violent Resistance, which was about 10 years in the making. I did the initial research for it in 2011-2012 in Nampula in Zambezia province, and what got me interested in the topic of militias and self-defense forces was the story of Manuel Antonio, who you see here on this picture. He was a traditional healer, and he traveled through Zambezia with a medicine that he claimed would protect people from bullets, would make people immune to bullets. And he started out in one small district in Zambezia province and then recruited more and more people for his self-defense force, which he called the Naparama. And the Naparama has had such success that it spread really across the entire province of Zambezia and to many districts in Nampula as well. And it was a self-defense force that emerged independently of the state, independently of Frelimo, and then only later got co-opted by Frelimo armed forces and started collaborating with them. And what you see here also is these are pictures from Naparama recruits in the north, in Nampula province. What you see here that these were really young recruits. So people went, Manuel Antonio went through the villages. He organized a ceremony to show to people what he was capable of and to convince people to join his militia. And in many cases, these were very young people who joined his militia and who started to defend the villages, but also then later go on to conduct offensive military operations against Renamo. So as I said, I started this research more than 10 years ago, and where I did most of my research was in Nampula and Zambezia provinces. I did intensive fieldwork in 5 districts, talked to over 250 civilians, Naparama members, former army combatants, and also former Renamo combatants, and talked to them about the history of this group, the history of the Naparama, how it formed and evolved.
And before I tell you kind of what the findings of this book are, I would like to kind of remind you a little bit of or tell you a little bit about what I mean by militias. Militias, as I define them, are armed organizations that exist outside of the regular security apparatus of the state and emerge as a counter-movement against insurgents. And this is actually not very unique to Mozambique. This is really common across civil wars across the world. A colleague of mine, she did research collecting information on militias across different contexts, and she found that 2/3 of civil wars between 1989 and 2010 had such self-defense forces, had such militias. How did this leader convince people to join the militia? And here I argue that what Manuel Antonio did was to kind of take prior social practices, and innovate upon them, doing something new, doing something different, and going with this to the communities and convincing them that this is something not entirely new, it's something they already know, so it resonated with them, and it also mobilized them because they had the courage to confront Renamo in the war because of that medicine that they were given. So what were the effects? What were the consequences of this militia activity during the civil war in Mozambique? Well, first of all, they were pretty successful, at least in the short term, to protect civilians. The advantage of self-defense forces, local community self-defense forces, is that they know the local terrain, they have local information. They can also react much more quickly because they are already in the districts. And the third advantage of them is that they basically multiply the armed forces, right? They provide additional manpower to the armed forces to respond to an insurgency. So in that sense, what did they do, the militias at the time? They patrolled villages, they were kind of a first line of defense, and they returned, and this is most important, they returned abducted family members back to the community. And this is what also kind of gained them support, because families saw that if they supported the militia might be able to return their families members that had previously been abducted. But what I also saw was this effect is temporary. So the militia had an initial very successful phase, and then once Renamo kind of wasn't surprised anymore by their tactics, they developed a militia of their own with very similar tactics and also with the medicine. And so there was kind of an adaptation process going on that diminished after a while the effect, the protective effect that the Naparama could have. So in summary, in conclusion, almost in conclusion, what are the main contributions of the book? Well, first of all, I think it provides a refined history of the civil war in Nampula and Zambezia province. Because what I did was talk to people how they experienced the civil war, what their histories and stories are, and this kind of adds to kind of a historical narrative of the war that is often elite-based and often seen that it was mainly a war that was driven by outside forces. Another contribution I think I'm doing here is to also focus on third actors that are not the insurgents and not the government, and show what civilians can really do in civil war. So more generally, I think when we study militias and how people respond to violence in civil war, we emphasize what they can do themselves. We emphasize civilian agency. We also emphasize what military stalemates do to conflicts, to what extent they kind of create opportunities for communities to innovate and to find new ways of protecting themselves. And a last, more general contribution, I think, is to show that these types of militias are often very socially embedded.
And so to come back to the present, and how far does this book help us understand what's currently happening in Cabo Delgado? As you know, there are reports, and actually there are forças locais, they're called local forces. There are militias that have been formed also in Cabo Delgado, but there are different types, and they take on, as far as I can see, a slightly different form. First of all, they are much more closely related to the government because these are antigos combatentes, so they are former combatants who are much closer to Frelimo and not necessarily, as far as I can tell, not necessarily a potential threat. Because what happened during the Civil War was that the Frelimo government saw Naparama as a potential threat because it was kind of a community initiative that was traditional and it spoke kind of against the principles that the government at the time stood for. But there are also similarities between the militias that we see today and the militias during the Civil War. There's a clear lack of protection, which kind of generates this response by communities to protect themselves. And we also see that they rely on prior forms of organization, so the networks that were already there, because that kind of makes sense in terms of helping them to organize new forms of protection. The big question here is what kind of effect this will have, right? So we saw some initial protective effects also in the Cabo Delgado conflict, but the question is always how long that will last and to what extent these forces are also included in the more official state armed forces apparatus. Thank you very much, and I look forward to your questions. Muito obrigada, Corinna. Nós vamos passar em seguida à apresentação seguinte e depois de terem sido feitas todas as apresentações, voltaremos para o debate. Peço que registrem os vossos comentários e questões. Em seguida, nós vamos ouvir Bill Kondracki, que se junta a nós hoje, vindo do Instituto de Ciências de Informação da Universidade de Southern Carolina, e o Bill apoia um projeto de pesquisa chamado Venice, que visa prever o comportamento em zonas de conflito. O Bill é um oficial de inteligência reformado e atualmente está a fazer um doutoramento em inteligência estratégica. O Bill vai fazer aqui uma apresentação intitulada Mozambique's Battle of Palma, Indicators of Future Insurgent Activity. Bill tem 15 minutos para apresentar, mas o Bill prometeu que não precisava sequer dos 15 minutos. Obrigada. Bill, could you please? Yes, thank you for that introduction. And I'd also like to say thank you to IESC for giving me the opportunity to present today. This is my first trip to Mozambique, and I'm very happy to be here, and I'm very happy to share the results of our research with you. So today I'd like to share with you some insight we gained from taking a closer look at the Battle of Palma, and the reason that we think that this is important is of the key points we pulled out of it is we think that these factors will have an influence on the course of the conflict. So I'll share these four with you, and then at the end kind of wrap it up as to what our assessment is in terms of its importance and why we think it may shape the future of the conflict. So before I do, I just want to make a couple comments for context on sources and methodology. First is the majority of our information is from open source media. It's the same things that you all read. We also reference ACLID for our information on attacks.
But what is a little different is we do also have available commercial information. This is information we purchased from other companies or we exchanged with other companies, and this information generally has not come out into open source yet. The second thing is, despite all this information, there's still a lot of gaps in terms of what happened at Palma, and we may never fill these gaps. So one of the things we did to try to fill in some of it is we took 2 intelligence analysis techniques, one, intelligence preparation of the battlefield, the second, analysis of competing hypothesis. Normally these analytic tools are used to facilitate prediction, but instead of trying to look forward and predict, we kind of went backwards and tried to say what happened that was maybe unreported and unobserved during the battle in terms of prediction. So because we're using intelligence methodology and prediction, there's plenty of room for interpretation, and information may come to light that may skew some of these assessments. And at the end, I'll show you some of the major assessments we made and what our confidence is in those assessments. The next thing is, it's try to be descriptive of what happened at Palma with Al-Shabaab. I use some military terminology and some military symbology. I don't mean to imply that Al-Shabaab is a professional military force. We understand it's a guerrilla organization and they operate as guerrillas. So I don't want to just misrepresent what the threat is. So the first thing we looked at was factors that led to the decision to attack Palma and the decision of when to attack Palma. So from a perspective of to attack Palma, you can see those 8 factors in the top right-hand part of the slide, and those factors we thought relevant when to attack Palma in the bottom right-hand part of the slide. And just as a refresher, in the months leading up to the Palma attack, Al-Shabaab was focused on attacking 2 routes, the N380 and the N381. After about 2 to 3 months, they were not successful in closing those routes, so it's only natural they would look for another target that they thought would be a softer target, and that target was Palma because they viewed weakness. It's not generally mutually supporting with the fungi, and they had some good information based upon previous operations they conducted at a fungi. So drilling down a little bit more in one of those decisions of when to attack Palma was the weather. So looking at climatology all the way back to 1961, we see that in Cabo Delgado, the rainy season, which is particularly not a good time to conduct military operations, has changed. The amount of precipitation has increased, but the number of days that precipitation falls has decreased. So what that specifically meant back in 2021 was in March, where normally there's 14 days of precipitation, there was 2 days. In April, there's normally 10, there was only 4. So what that means effectively is at the end of March and through the mid of April when the attack took place, it was effectively the dry season. There was a weather window of opportunity, and this is something that Al-Shabaab had taken advantage of. We know from open reports that they had expressed a desire to do something big before Ramadan, and this window proved the perfect opportunity. So moving on, we often think that Palma was just an attack on the town of Palma itself. We assert otherwise. So there's a term called shaping operations. Shaping operations is anything you do to support your main attack. In this case, the main attack being on Palma. So looking at the ACLID database, we know that there was a 12-day window where there was relatively no Al-Shabaab activity. We think this was because of rehearsals and repositioning to attack Palma. But looking at the data, we see 2 clear sets of shaping operations. One around Palma to shut down Route 742 and 775. And these attacks were meant to isolate the town so that reinforcements could not come in and that people could not get out. And you see on the right-hand side, these were the first shots fired from Palma, was the ambush that conducted against an empty food convoy on Route 775. South of Palma, there was 5 attacks. These are meant to be a diversion to lure
police and army units away from Palma. Al-Shabaab picked all local and district level administrative posts, and 2 of those attacks were relatively high profile, coming by boats, and that was again designed in the initial stages to lure those reinforcements away from Palma. Shaping operations, and again, this indicates a level of sophistication other than, hey, let's go attack a town today. During the attack itself, we see further sophistication from two main points. A concept called task organization, where you take your force and you organize it to specifically conduct certain tasks or attack certain objectives. And what we saw for Palma was there was 11 clear objectives, and the Al-Shabaab members that attacked them were organized to accomplish those tasks. We heard about the robbery at the banks. They had specialized personnel with equipment to do that. They had an entire logistics element of doctors and mechanics that moved into Palma to support the fight going on over the next few days. So this, again, level of planning is significant and deep. And when you look at how the battle progressed, it progressed in natural phases as if planned by a military operation. Shaping operations in terms of some deceptions to set up units, infiltration outside of Palma to access them, an assault then to take out the main centers of resistance, the army barracks, the police barracks, and paralyze the civilian leadership, along with seizing the hospital for further logistic support. Following that, it was pure exploitation of robbery and killing civilians to get some of the supplies they wanted out of Palma. And then next, turning to reconnaissance activities. So we know from other information that Al-Shabaab has used cell phones to pay their fighters, and those fighters then take that money that's transferred to them and transfer it to other family members when they choose to do so. We assert that Al-Shabaab has also now used cell phones to help with their reconnaissance. So just some context about the data here. So the information we've acquired, this is purchased from commercial companies. We did not collect this information. And these are cell phone activations, not someone talking. It's when an app causes a geolocation to occur. So for example, when you take a picture with your phone, that picture is geolocated, and this is what was detected here as you see on the map. Now, normal cell phone usage in Palma the day before and the morning of, before the cell phone tower was taken down, normal civilian use of cell phones during this time represented a lot of hits. People are using their phones often, so you would see multiple hits, and you can track people as they move based upon these cell phone activations. What we see here in Palma is a number of individual devices that had one activation outside of a major objective that Al-Shabaab was planning to attack. So is it possible somebody stood outside the BMI bank and took a picture of it or did an app? Sure, but we look at it as the chances of coincidence diminish given the context of what happened. And one of the things that kind of convinced us was, if you see at the bottom of the screen, there's that device, the device at the bottom on 23 March. We had already templated that as an infiltration lane into Palma to attack objectives 4, 5, and 6, and having that cell phone activation during reconnaissance of the route, that we consider that significant in our analysis. So, as I said before, we made some assessments. This is intelligence methodology, and you can see those results here. So when we say templated, we mean we don't have direct evidence to say, hey, we don't have a picture of 7 Al-Shabaab guys here doing it. We templated that based upon the information and using those analytic methodologies. Confirmed means there's more than 2 different sources that says, yes, it happened. And again, confidence level, low, moderate, or high, just gives some kind of idea of how much we think that information is accurate. So to conclude, the things we'd like to highlight is the demonstrated sophisticated planning and execution that went into this.
A lot of times when we see Al-Shabaab, it's a small number of individuals. They may not have firearms. That's true most of the time, but we have to acknowledge that there is a higher level capability. The linkage between Al-Shabaab and the Islamic State, there's a lot of different opinions about the depth of those ties and even whether those ties exist. Looking at Palma, its sophistication and its resourcing, we assert it does support there is links between the Islamic State and Al-Shabaab. Because of an attack of this scale, for future research, they are more vulnerable to traditional intelligence analysis or academic research to determine this. Now, what we see now, that was post-deployment of foreign forces. Now in the period where we have foreign forces in Mozambique, we would think it would be now harder for them to launch such an attack. What we have not seen is clear evidence that Al-Shabaab has been degraded in a significant way that would prevent them from doing a similar attack like they did on Palma in 2021. It might be more difficult just because there's more forces in the province, but that means from an Al-Shabaab perspective, that may be a window of opportunity because now the consequences would be higher. Imagine the results if the same thing happened to Palma this year that happened last year, even with the Rwandans and salmon in country. It would be much more significant. The most important variable, we think, is not so much what the capability is of Al-Shabaab or the forces that oppose them. It's what is Al-Shabaab's strategy. They have a choice of they can wait out foreign forces or they can try to contest foreign forces with such an attack. While we think that's still unclear, our current assessment is based upon the level of activity we see is that Al-Shabaab may attempt a large-scale attack to prove a point that they can still do it even in the face of foreign forces. But again, that's all going to be based upon the perception of Al-Shabaab. And because this city seizure capability exists, or at least we assert it exists, that means a lot of other speakers at the conference have talked about the key to ending this conflict is looking at the underlying issues. To flip that perspective and look at it from a military perspective, given the current force ratios, a pure military solution at this point is probably not likely, at least until this capability goes away. And as we know from recent conflicts, once an insurgency starts, it can be very hard to stop. It can last a long time, and Mozambique has a history of that. So I see the remaining minute. Back to our esteemed panel head. Thank you very much for your attention today. Muito obrigada. Muito obrigada, Bill, pela apresentação e por ter permanecido no tempo. Vamos então passar agora para a seguinte apresentação e esta será feita pelo nosso painelista Jerry Maquenzi. É uma apresentação intitulada Blood Rubies, Evolution of Conflict in the Mines of Namayumbir. E será feita pelo Jerry, que é mestrando em Estatística, Matemática e Computação na Universidade Aberta de Lisboa, com licenciatura em Economia pela Universidade Eduardo Mondlane. Jerry é monitor de investigação do Observatório do Meio Rural e está integrado na linha de pesquisa sobre pobreza, desigualdades e conflitos. Jerry realizou ampla observação participante sobre mineração artesanal em Namayumbir e tem publicado sobre os efeitos sociais da penetração de grandes projetos extrativos em Cabo Delgado. As suas áreas de interesse são a pobreza, desigualdades, indústria extrativa de mineração e conflito, que é o tema deste painel. Jerry, bem-vindo. Está pronto para começar? Sim. Obrigada. Obrigado. A minha apresentação vai ser feita em português, mas só queria referir uma coisa. O título foi mexido um pouco.
e vem ali um pouco sobre os direitos humanos, a violação dos direitos humanos. Bom, como bem ouviram da minha apresentação, foi feita aqui a respeito da minha pessoa, eu vou falar sobre os rubis de sangue, falar dos conflitos e violações de direitos humanos ocorridos na mina de rubis em Namanhumbiri, no distrito de Montepuez. Bom, esta é a estrutura da minha comunicação. Vou falar um pouco dos objetivos, de seguida das dinâmicas da mineração artesanal em Namanhumbiri. Vou tentar trazer aqui uma informação de uma forma diacrônica, o que aconteceu durante todo o período, desde o início da exploração mineira, início este que começou com a intervenção dos mineradores ilegais, mas também vou entrar um pouco da questão da transitibilidade, ou seja, da mudança da estrutura da exploração no local, que é, depois de ter sido a área concessionada a uma empresa que atualmente explora os recursos, mas também vou entrar na componente de conflitos, o que aconteceu após a entrada da empresa nesta área. Mas também vou analisar um pouco sobre o que essa empresa tem feito no local, quais são as suas contribuições em termos de receitas fiscais, em termos da responsabilidade social da própria empresa, mas também vou propor aqui algumas reformas, aliás, vou propor aqui algumas, vou dar algumas propostas sobre o que pode-se fazer à medida em que temos assistido neste local uma tendência da empresa a empresa ganhar mais em relação à população local, no sentido de que a população local só é vista como um grupo que só deve ser explorada, no sentido, não explorada no sentido de escravatura, mas sim explorada no sentido de que ela não se beneficia daquilo que a empresa tem gerado nesses últimos 6, 7 anos. Bom, como eu estava a dizer, que vou descrever as dinâmicas da exploração das pedras preciosas, vou tentar compreender as violações de direitos humanos nas zonas de concessão, mas também vou analisar a intervenção da Late Day. Como bem sabemos que a zona é fortemente armada, no sentido de que há várias forças lá que controlam a área, no sentido de impedir a mineração ilegal. Mas também como disse no início, vou apresentar algumas ações que esta empresa tem desencadeado em Namanhumbiri. Em termos metodológicos, usei os relatórios, em termos metodológicos, foi baseado em relatórios anuais da Jim Fields, mas também realizei alguns grupos focais, entrevista e observação participante. E gostaria aqui de dizer uma coisa, este trabalho tem mais peso a observação participante. A exploração de rubis começa essencialmente em 2009. Foi um período muito tenso, porque o posto administrativo de Namanhumbiri assistiu uma massiva entrada de garimpeiros, ou seja, de jovens, oriundos de várias províncias do país, concretamente as províncias de Niassa e Nampula, e alguns jovens da própria província que maioritariamente vinham dos distritos de Mocimboa da Praia, vinham de Kisanga, vinham de Macomia e muito mais jovens do próprio distrito de Montepuez. E este período foi marcado por uma presença de garimpeiros estrangeiros que dominavam a área. Ou seja, este grupo tinha uma certa
proteção no sentido de que qualquer indivíduo, ou seja, qualquer indivíduo que se interessasse explorar recursos naquele local, primeiro ele tinha um conhecimento de quem é essa pessoa, e como podemos ter visto ou temos lido algum sítio, é que este grupo foi o mesmo que teve, como posso dizer, criou um atrito entre a família Chipande, perdão, a família Pachinuapa e esses miradores ilegais. Mais tarde, essa área, a partir de 2010, manifestou-se interesse por parte da Muriti e foi concedida uma licença. Só que naquele momento, ou naquele período, a exploração desses recursos pela Muriti era mesmo artesanal, ou seja, não havia aqui a componente de tecnologia, de exploração, e mais tarde foi constituída a MIREM, que bem sabemos que essa MIREM é constituída pela Jim Fields e a Murit. Mais tarde também, entre o período de 2009 a 2017, foram acontecendo alguns fenômenos, concretamente relacionadas com as migrações sucessivas de garimpeiros ilegais, aquilo que eu me referi anteriormente, e a intensificação da competição entre a MIREM e os garimpeiros ilegais, e as ações de violação dos direitos humanos. Isso acontece no período entre 2014 e 2016, onde a empresa decidiu ou teve que apresentar o que estava a acontecer às entidades governamentais da invasão desses garimpeiros ilegais na sua área. Então, foi desencadeada aqui uma ação de limpeza que foi concretizada em meados de abril de 2017, onde foram expulsos mais de 5.000 garimpeiros. Mais tarde, algumas imagens dessas ações de tortura de garimpeiros foram chegar a mídias internacionais como a Al Jazeera e algumas mídias nacionais, que reportaram os fenômenos de agressão e queima de casas de garimpeiro e as famílias que residiam dentro da área concessionada à MIREM. No entanto, estas ações perpetradas pela empresa não foram criticadas pelas entidades locais, mas também entidades ao nível central. Eu refiro-me aqui da Procuradoria-Geral, que se manteve em silêncio, não interviu e deu espaço com que aparecessem algumas pessoas fora do nosso território nacional que intervieram no sentido de resolver a questão dessa violação de direitos humanos. E é a vez que entrou a Late Day, e a Late Day conseguiu mobilizar algumas pessoas essas que foram usadas como testemunhas para descrever o que aconteceu, como que as ações eram feitas, e por fim a empresa Jim Fields foi processada em Londres e assumiu em pagar um valor que este foi utilizado para a indemnização das famílias afetadas e os garimpeiros também afetados. Bom, a questão que aqui eu coloco, se é que a formalização da exploração de rubis na Manhumbiro valeu a pena ou não. Bom, isso depende, mas eu vou tentar aqui descrever alguns aspectos que eu acho que interessa aqui referir, que é a questão das receitas obtidas pela empresa ao longo desses últimos 16 leilões que a empresa realizou. Como podemos ver, há aqui dois períodos, o gráfico mostra dois períodos marcantes, que é o primeiro período, que é o período da estagnação, onde foram realizadas cerca de 7 leilões, e este período havia uma intensa
um intenso conflito entre os garimpeiros ilegais e a própria empresa, e isso culminou com a estagnação ao longo desses 7 leilões das receitas da própria empresa. E a empresa viu-se ameaçada a isso e introduziu a ação que me referi anteriormente de expulsão de todos os garimpeiros. E esta ação, na verdade, contribuiu para que as receitas da empresa aumentassem. O gráfico aqui mostra. Outra questão tem a ver com as receitas fiscais para o Estado. Bom, desde 2014 até abril de 2021, a empresa referiu que pagou ao Estado moçambicano cerca de 23% das receitas fiscais sobre as receitas totais cumulativas daquele período. Então, analisando entre as receitas obtidas pela empresa e as receitas fiscais, e comparando essas receitas fiscais com o benefício da população local, constata-se que a população local continua desfavorecida, ou seja, olhando para as receitas que o Estado arrecadou durante esse período, comparando com o valor canalizado para as populações locais correspondente a 2,75%, comparando essas receitas e o valor total que foi alocado desde 2016 a 2019, verifica-se que só a população beneficiou-se daquelas receitas do Estado em 0,5%. Repito, 0,5%. E se nós compararmos essas receitas com as receitas obtidas pela empresa, corresponde a 0,1%. Então, vamos tentar imaginar aqui o que a população local tem recebido sobre a exploração de recursos minerais naquele local. Bom, em termos de ações de responsabilidade social, não vou entrar aqui em detalhe porque isso, na minha opinião, é insignificante, olhando para aquilo que a empresa tem feito para a população. E se formos olhar para os efeitos diretos e indiretos, também deveria acontecer, porque a empresa está lá, a empresa está a explorar recursos, tem necessidades, por exemplo, de adquirir bens e serviços locais. Em termos de considerações finais, bom, a verdade é que o garimpo no posto administrativo de Manhumbir está longe de acabar. Por quê? Por causa da estrutura que foi criada ou que se manifesta ao longo daquela zona. Porque digo isso porque é possível, a olho nu, observar algumas atividades que se realizam lá, por exemplo, venda de equipamentos de trabalho, refiro-me aqui de picaretas ao longo da estrada, e é possível observar no local compradores ilegais de pedras preciosas e que esses compradores, em algum momento, parece-me que estarem à vontade naquele local, e a tentativa da formalização das atividades de extração mineira continuou a agravar, digamos assim, o envolvimento de vários grupos de garimpeiros e compradores ilegais. Assistiu-se também à maior intervenção policial, que culminou com frequentes violações de direitos humanos. A polícia, em vez de proteger a população, violentou. Assistiu-se também à intervenção de advogados estrangeiros. Em vez de termos nossos próprios advogados a intervir nisso, tivemos que ver advogados estrangeiros a intervir numa situação que nos deixa descredibilizados, né? Nesse sentido. A empresa viu-se obrigada a introduzir os princípios orientadores das Nações Unidas sobre negócios e direitos humanos, para evitar, na verdade, escândalos, porque a Jim Fields é uma empresa não detida por um indivíduo, mas é uma empresa que é detida por vários
acionistas e uma boa parte de acionistas são empresas estatais de Londres, então eles não poderiam se submeter a esses abusos de violações de direitos humanos. Mas também assistiu-se que a Miriam faturou centenas de milhões de dólares, deixando assim a população local, como eu me referi anteriormente, através das receitas que são alocadas para populações locais, menos favorecidas, mas, no entanto, o Estado, a partir o Estado arrecadou receitas, mas essas receitas só beneficiam indivíduos, ou seja, beneficia, como posso dizer, beneficia a nível central, ou seja, o governo central é que se beneficia mais em relação à população local. Um dos primeiros desafios relacionados com a própria empresa é a questão da demarcação de área de concessão, porque há um problema. Muitas das vezes, os próprios garimpeiros ilegais afastam-se da área concessionada da Mirem, vão mais distante da área onde a Mirem está a operar, e quando a empresa percebe-se que existem alguns mineradores artesanais a uma distância de 5, 10 quilômetros, eles vão atrás deles, chamam a polícia para que coloquem em fuga essa gente. Outra questão tem a ver com a própria empresa tem que aceitar que os garimpeiros locais, em forma bem organizados, né, os garimpeiros locais bem organizados, explorem os recursos dentro da área da Mirem, e esses recursos devem ser, refiro-me aqui das pedras preciosas, devem ser vendidas para a própria empresa, no sentido de pelo menos garantir que as populações, através dessas organizações que eu me referi, consigam obter alguns rendimentos que contribuam para o crescimento da própria economia local. Promover formações de agentes de segurança para evitar constantes abusos de violações de direitos humanos. É necessário que a empresa esteja a formar constantemente as suas forças de segurança. Por parte do Estado, o governo deve proteger a população em vez de agredi-las, porque o que constatamos, na verdade, é uma dupla violação. Em vez da polícia, nesse caso, proteger as populações, violentou. Atribuir às populações locais mais poder na decisão do destino, a atribuir aos 2,75%. O que se constata no terreno, o que se observa no terreno é que parte desses recursos são utilizados para a construção de mercados, escolas, enfim, e outros empreendimentos. No entanto, aqui coloca-se em causa a questão do dever do Estado. O Estado é que tem que oferecer, ou seja, é que tem que prover serviços para a população, não a empresa e não esses recursos que as populações têm por direito, que deveriam investir em atividades de geração de renda. Mas também tem que se mexer na política fundiária. Constata-se no terreno que existem empresas que detêm mais de 100 mil hectares de terra. Isso é grave, é muito grave. O Estado tem o papel de fazer, de quê? De redistribuir os recursos, não concentrar o recurso a um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Mas também deve-se apostar na diversificação da economia. Nós não podemos olhar só para a questão da extração de rubis, devemos olhar também para outros setores de economia, que predominantemente é dominada pela população rural, que é a agricultura. Tem que se investir nisso, tem que se investir em setores como de transportes, em setor como de serviços. Para quê? Para gerar rendimento para as próprias populações locais e para também evitar que essas populações permitam que os garimpeiros ilegais invadem a área de concessão, mas também que encubram alguns compradores ilegais a continuarem a promover a extração mineira.
Acho que é tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, Jerry. O Jerry queria falar mais e eu estava aqui a pressioná-lo, consciente do tempo. Peço desculpas por isso. Vamos agora ouvir a nossa audiência. Muito obrigada por esperarem pacientemente, por continuarem aqui na sala conosco. Eu vou só pedir que quem tem alguma pergunta, algum comentário, levante as mãos só para nós estimarmos o número de pessoas que querem falar e podermos gerir o tempo. Estou a ver uma mão ali. Fernando Lima. I have a number. First of all, I really enjoyed the presentation of Bill from South Carolina, I guess. And I have a number of questions related to his presentation and in relation to Palma. First of all, if it's possible to make a comparison between the strategic objective of the attack on Palma and the successive attacks on Mocimbo da Praia the previous year, between July or March, August 2020. Two, on the capabilities that I think, I assume that you have said that Ansar al-Sunna or al-Shabaab still has in Cabo Delgado and in Nampula to do the same kind of attack. So, would be an attack like that in Cabo Delgado in their traditional areas where Samim and Rwanda operates, or in a new scenario like Memba or predictably Angosh. In relation, going back to the attack on Palma, do you think that the presence of DAG and the helicopters of DAG had an effect to kind of have certain damage control on the extent of Ansar al-Sunna attack on Palma, or it was not significant? Do you think that if DAG would have access to fuel depots at Afungi and that they were denied those access, that DAG could play a more important role in Palma attack? 3 or 4. Do you think, or do you know why GTF, meaning the Joint Task Force station at Afungi, was prevented to come on the counteroffensive in Palma, and they remain on Total premises in Afungi and Kitunda? Do you think the attack or the simulation of an attack on Hotel Amarula was just a diversion, or was this a strategic way to kind of give a signal that eventually expatriates, foreign technicians could be a target of Ansar al-Sunna? Finally, do you think that at any point the Mozambican army have a chance to retake Palma in 3-4 days, which would prevent the total withdrawal of Total personnel in Afungi, and then later on the declaration of force majeure by Total in Palma? I think, okay. And there is another element. Do you think, with the level of organization and details that you described, was there a participation of foreign elements within the ranks of Ansar al-Sunna to carry out this attack on Palma,
or you don't have evidence on that? Just a question for Jerry. I finished my questions for Bill. Obrigada, Fernando Lima. Felizmente só tem para o Jerry. O Jerry vai precisar de mais 15 minutos para responder à sua entrevista. Não, só uma pergunta. Com uma resposta impossível. Jerry, pensa que é possível haver um cenário, o desenvolvimento de um cenário pacífico em Nhamanumbir, em que possa conviver a MRM e o garimpo, vamos dizer, o garimpo informal, ou é completamente impossível esse cenário vir a acontecer nos tempos mais próximos? Obrigado. Alguém mais quer comentar ou fazer uma pergunta? Boa tarde, José Maquenzi, da Universidade Eduardo Mondlane. Boa tarde, Maquenzi. Achei excelentes as 3 apresentações. Algumas questões que eu vou fazer são um pouco estúpidas, né? Mas só que estou curioso. Né? A Corinna, eu gostava de ouvir, sempre me fascinou essa coisa do místico em relação à guerra, né? E essa coisa das balas que cospem água, pessoas são antibala, etc. Da sua pesquisa, como é que conseguiu, ou seja, o que conseguiu apurar sobre essas representações e a fronteira do que é real, o que é místico, o que é uma narrativa em torno da guerra em relação a esse lado místico, né? Vamos dizer, dos supostos superpoderes humanos, né? Em relação da guerra e que são dados por esses agentes místicos, né? Como no caso os na Parama. Então eu gostava de ouvir um pouco o que é que conseguiu concluir em relação a este misticismo em torno da guerra. Ao Bill. Bill, as far as I understood from your excellent presentation, the insurgency has access to some sophisticated means, so which involves, I assume, technology. So, was it possible to track any kind of support to these technological means that have been probably used by the insurgency? If it's technically possible, what is your take on why it has not been possible to track all this use of this so sophisticated but to some extent traceable means? So I would like to hear your expert analysis on this, please. Ao Jerry, também com a sua excelente apresentação, eu gostava de ouvir por que é que tem sido complicado formalizar a mineração artesanal. Quais são exatamente os obstáculos relacionados a isso? É uma resistência por parte dos próprios mineiros? É o Estado? Quer dizer, qual é a economia política que está por detrás da persistente informalização da mineração artesanal? Obrigado. Obrigada, Maquenzi. Vamos primeiro fazer uma primeira ronda e cada um dos nossos painelistas vai responder, tendo o mesmo tempo, e depois, o Bill poderá escolher quais das várias perguntas que lhe foram colocadas vai priorizar primeiro. Está bem? Is that okay, Bill? Thank you. And thank you for all the insightful questions. It's good to know that someone finds it interesting. So the first one, my personal assessment, comparison of Palma versus Mocimboa de Praia. I think that when they attacked Mocimboa de Praia in August